Já parou para pensar no que conecta a gente ao nosso primeiríssimo ancestral? É um elo que nunca se quebra. E hoje vamos mergulhar fundo nele, a reprodução. No fim das contas, é o processo fundamental que garante que a grande história da vida, a nossa história, continue sem um ponto final. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. O que garante a continuidade da vida? Como é que uma espécie consegue, sabe, sobreviver por séculos, milênios? A pergunta pode até parecer simples, mas olha, a resposta está lá, bem no coração da biologia. Ok, vamos começar pelo comecinho, pelo básico mesmo. Pense em qualquer ser vivo, qualquer um. Desde uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante. Para todos eles, sem exceção, existe uma regra de ouro. É preciso gerar descendentes para continuar existindo. Não é uma escolha, sabe? É a condição número 1 para a sobrevivência da espécie. E olha que interessante, a reprodução não é só sobre um indivíduo. É um ato, na verdade, coletivo, pensando na espécie como um todo. É como se fosse o motor que mantém um barco da espécie navegando, sabe? Se esse motor para de funcionar, pronto. A espécie inteira fica a só uma geração de distância de desaparecer para sempre. É simples e brutal assim. E essa é a ideia central, o ponto-chave de tudo. A existência de uma espécie é como uma corrente gigante. Cada ser vivo é um elo dessa corrente. E a missão mais importante desse elo é criar o próximo. Porque se um único elo falha em fazer isso, a corrente se parte. E não tem como consertar. Ela se quebra para sempre. Mas como é que isso funciona na prática? Tipo, no detalhe. Como as características são passadas de pais para filhos? Bom, existe uma espécie de manual de instruções genético. É um projeto super detalhado que é copiado com um cuidado enorme e entregue para a próxima geração. Vamos dar uma espiada em como esse manual funciona. A resposta para esse mistério todo não está na nossa frente, não dá para ver a olho nu. A gente precisa mergulhar e ir para um nível microscópico mesmo, lá no centro de comando de quase todas as nossas células. O núcleo. É ali, bem ali, que está guardado o segredo mais precioso de qualquer organismo. E esse segredo, ele tem nome, é o material genético. Ou, como a gente conhece melhor, o DNA. É uma molécula simplesmente extraordinária. Ela carrega toda a informação sobre um ser vivo. É ela e só ela a responsável por passar as características adiante. É literalmente o código da vida. Então, o papel do DNA pode ser resumido em 3 passos bem lógicos. Olha só. Primeiro, ele meio que define as regras do jogo. Ele governa a hereditariedade. Depois, ele entra em ação para transmitir as características. E o resultado disso tudo? A criação de um novo descendente. É um sistema, nossa, incrivelmente eficiente. E isso tudo leva a gente para uma especialização que é fascinante demais. Em organismos mais complexos, o corpo tem uma divisão de trabalho que é simplesmente genial. Pensa assim, existem células que são feitas para viver o agora, o presente, e outras que são dedicadas exclusivamente a criar o futuro. E essa divisão fica super clara aqui. De um lado, a gente tem as células somáticas. Pense nelas como as operárias do corpo. São elas que constroem e mantêm tudo funcionando. Pele, músculos, cérebro, tudo. Aí do outro lado tem o melite, um grupo super especializado. As células reprodutivas, os gametas. A missão delas é uma só: carregar aquele manual de instruções genético para a próxima geração. Mais nada. Então, para resumir a história toda, as células somáticas, as operárias, cuidam do agora. A função delas é manter o indivíduo vivo e funcionando bem. Já as células reprodutivas, essas estão de olho no depois. Elas são como se fossem cápsulas do tempo biológico, sabe? Projetados para uma única coisa: garantir que o legado genético sobreviva muito, mas muito tempo depois que o indivíduo já se foi. E tudo isso acaba deixando a gente com uma pergunta, que dá o que pensar, né? Se o corpo é, na verdade, só um veículo temporário, construído por células que vão morrer com a gente, enquanto a informação genética que carregamos é, em tese, mortal, o que define um indivíduo de verdade? É o corpo, essa casca que a gente habita, ou é o legado, a informação que a gente passa para frente? Fica aí a reflexão.